E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar aquele formato de tabela dentro de uma planilha protegida. Quem já tentou fazer já viu que não funciona. Quando a gente protege a planilha, a tabela fica bloqueada também e os recursos não funcionam. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é uma tabela. Se vocês olharem aqui, ó, tabela design, tá aqui, tá montada a minha tabela. E na parte da revisão tá aqui, ó, protegida, tanto que tá pedindo para desproteger. Vou colocar aqui o número 6, dá uma olhadinha, já puxou, completou, utilizando os mesmos recursos que a tabela faz pra gente. Vou trazer o funcionário aqui para baixo, vou colocar como 2.300 o salário. Então dá uma olhadinha que ele já completou para mim, já fez direitinho. Então meu recurso de tabela está funcionando. Se eu clicar para cá, eu consigo editar tudo que eu quero. Se eu clicar para cá, ó, tá protegida. Não vai deixar eu fazer nenhuma digitação e nenhuma alteração em cima das minhas fórmulas. Então, vamos dar uma olhadinha aí como que funciona e como que a gente constrói todo esse recurso para utilizar a tabela com uma planilha protegida. Vamos lá! Estou aqui com a planilha igualzinha àquela anterior, porém com todas as configurações, todos os formatos zerados, para a gente poder fazer tudo bem do início mesmo. Nosso primeiro passo aqui vai ser desproteger as células, né, ou as colunas, em que o usuário vai poder digitar e a gente vai manter protegida as outras células. Então, nós vamos selecionar as 3 colunas que nós temos aqui, nós vamos clicar em formatar, na página inicial mesmo, e observem que lá na opção de bloquear a célula, vou tirar aqui um pouquinho, tem um quadrado cinza em torno do cadeado. A gente vai clicar para desmarcar essa opção. Então, clicando, se eu voltar lá de novo, não está marcado mais. Então, eu consegui desbloquear. Ou seja, quando eu aplicar a minha proteção de planilha, não vai ser aplicada para essas colunas. Se eu vier aqui do lado, nessas outras 3, que tem as fórmulas que precisam estar protegidas, tá lá a opção tá protegido, então tá ok do jeito que a gente precisa. Próximo passo, nós vamos selecionar essa nossa planilha e nós vamos transformar em tabela. Vamos em inserir, tabela, vamos manter do A1 até o F6 e mantenham a opção minha tabela tem cabeçalhos. Dá ok? Prontinho, já transformou em tabela, mas eu não quero que fique desse jeito. Então eu vou tirar o botão de filtrar, observem que eu estou em tabela de design, tiro o filtrar e eu não quero que ele mantenha essa configuração da tabela em si. Então eu vou clicar aqui nos estilos da tabela e vou colocar como nenhuma. Pronto, voltou para o que eu tinha antes. Então agora eu vou testar aqui, colocar como matrícula 6, dá uma olhadinha aqui, tá funcionando. Vou colocar aqui 2.300, tá funcionando direitinho o formato da minha tabela. Agora a gente vai aplicar a proteção da nossa planilha. Deixa eu excluir esse número 6 daqui, não preciso dele agora. Nós vamos aplicar proteção, guia revisão, proteger a planilha. Não vou colocar a senha, mas vocês podem estar colocando aí. Colocando a senha, vocês vão ter que confirmar depois, tá? Vou dar ok, vou deixar sem senha escrita mesmo, só para facilitar a gente agora. Nós vamos, na guia desenvolvedor, colocar agora o código que nós vamos precisar. Não é um código complicado, tá? Algumas partes a gente pode até copiar e colar, mas é um código que a gente vai ter que aplicar para que ele entenda que ele precisa liberar para colocar a nossa tabela em funcionamento e depois travar de novo, ok? Então vamos lá, não tenho a guia desenvolvedor aqui, de vocês pode ser que também não tenha, então a gente vai clicar com o botão direito em qualquer uma dessas guias, personalizar a faixa de opções e nós vamos marcar do lado da direita desenvolvedor, dá ok? Pronto, já exibiu pra gente. Vou clicar em desenvolvedor agora e vou clicar em Visual Basic. E a primeira coisa que nós vamos fazer é, aqui em cima eu vou estabelecer de geral para Worksheet. E aqui do lado, onde está Selection Change, eu vou colocar apenas para Change. Esse de baixo que ele gerou pra gente, eu já vou tirar porque ele não me interessa. O que ele vai fazer pra gente? O que esse comando vai indicar? Que toda vez que eu for fazer alguma ação em alguma célula, ele vai aplicar uma formatação ou uma configuração que eu tiver estabelecido, certo? Só que eu não quero que ele aplique para toda a minha planilha, quando tiver alguma alteração em qualquer parte da minha planilha, e sim somente quando tiver uma alteração na coluna A, que é essa primeira aqui. Então, quando eu inserir o comando aqui, ele vai fazer a alteração para mim, ou seja, vai fazer o meu código ser executado, certo? Observem que se eu clicar nas outras colunas, ele não vai fazer nada. E aí, na planilha de vocês, vocês vão analisar se vocês precisam fazer alteração considerando a coluna A, se na primeira, ou se vocês têm aí
colunas mais para frente e aí vão precisar começar, por exemplo, na coluna C ou D e assim vai, tá? Se atentem para isso. Sempre vocês vão indicar a coluna que vai iniciar o processo da tabela de vocês. Vamos começar agora os nossos códigos em si. A primeira coisa é, quando o Excel está executando ali os códigos em si, ele acaba deixando a tela às vezes um pouco tripidando e tal, como se estivesse mostrando ali que está executando alguma coisa. Para que isso não aconteça, para que essas execuções elas fiquem em segundo plano, nós vamos começar aqui colocando já um código para habilitar isso. Então, nosso comando vai ser application.screenUpdating igual a false. Dando Enter, nosso próximo passo agora é declarar uma variável que nós vamos precisar utilizar como string. Então, nós vamos colocar din, o nome dela vai ser teste as string. Ok, dando Enter. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que esse comandinho aqui faz com que a cada alteração na planilha, ele vai ativar o código? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que tenha alteração somente na coluna A, que é onde vai iniciar a minha tabela em si, né? Para ativar a minha tabela. Então, a gente vai colocar um comando justamente para restringir isso. Nós vamos colocar if not intersect, entre parênteses, target, que é o que está aqui em cima, que é essa variável que ele colocou aqui, vírgula, e aí nós vamos colocar agora a nossa coluna, no caso, range, abre parênteses, abre aspas, a, dois pontos, a, e fecha aspas. Fecha parênteses e fecha mais um parênteses, que é desse intervalo aqui, ok? E aí, se não for atendido isso, se não for atendida essa interseção, ou seja, de qualquer posição com a coluna A, o que nós vamos utilizar? Não vai aplicar nada, não vai executar comando nenhum. Então, nós vamos colocar aqui is nothing there. Dando Enter, vou fazer aqui a minha tabulação. E nosso próximo passo vai ser, teve ali alteração? Teve. Então, desprotege a planilha e executa o código. Como nós vamos desproteger a nossa planilha? Sheets, abre parênteses, abre aspas, INSS, fecha aspas, fecha parênteses, ponto, unprotect, password. Igual, como a gente não colocou uma senha mesmo, abre e fecha aspas. Se a gente tivesse colocado uma senha lá, a gente teria que ter colocado a senha, por exemplo, 1, 2, 3 aqui dentro, tá? Então, faria isso daqui, certo? Bom, dando Enter, nós vamos colocar agora as variáveis que nós vamos utilizar para esse nosso comando, tá? Se eu não fizer esses comandos direitinho, ou ele vai passar direto, vai ficar preenchendo um monte de comando direto, um atrás do outro, vai entrar tipo num loop, ou ele não vai habilitar, então a gente tem que seguir esses passos direitinho, certo? Então, nós vamos colocar aqui nova linha. O que seria essa nova linha? Vamos pensar o seguinte. Quando eu começo a preencher minha tabela, eu vou colocar aqui o número 6, é numa nova linha. E o que eu quero que ele faça para mim? Que ele capture essa minha linha, tá? Então, vamos lá, ó. Nova linha, Sheets, INSS, que ele está buscando a nova linha dessa minha planilha, ponto. E o que eu quero fazer? É como se eu estivesse clicando aqui na célula A1, pressionando o CTRL e jogando para baixo. Ele precisa achar para mim qual foi a última linha preenchida, ok? Para eu poder fazer isso aqui no VBA, nós vamos colocar Sheets INSS, range, abre parênteses, abre aspas, A1. Então, eu quero que ele comece para mim lá do A1 e ele vá até o final. Para ele ir até o final, ele vai colocar para mim end, abre parênteses, XL down, fecha parênteses, ponto row. Eu preciso achar também aqui qual é a última linha da minha última coluna da tabela, que no caso aqui é o salário líquido. Vamos lá. Vou colocar linha fórmula igual, vou copiar, ele tá dando esse errinho aqui porque eu saí, tá? É só seguir que ele permite a cópia. Vou clicar aqui na frente, vou copiar e aqui não vai ser mais A1, vai ser F1, porque é a minha última coluna da tabela e eu quero saber qual é essa minha última linha. Nosso próximo passo agora é abastecer a variável teste. Por que a gente precisa abastecer? Eu preciso colocar aqui que ele vai fazer a verificação da nova linha mais 1. Por que nova linha mais 1? Vamos fazer uma verificação aqui, ó. Vamos colocar para ele mostrar qual é a linha que ele está abastecendo aqui, ó,
nesse nova linha. Vou fazer um teste rapidinho. Ó, vou proteger a planilha, porque ela vai estar assim. Vou colocar aqui número 6. Dá uma olhadinha que ele está me mostrando, ó, a linha 6. A linha 6 está aqui, ó, com o número 5. Mas, na verdade, o que eu acabei de preencher está na linha 7, tá? Então, ele faz isso quando ele começa esse processo da tabela. Então, eu preciso que ele adicione mais um e verifique se essa minha linha aqui está vazia ou não. Então, vamos lá. Dando OK, vou deletar aqui. Mostrou ali de novo. Vamos lá, voltando. Deixa eu apagar aqui a linha. Nós vamos colocar aqui embaixo, então, o teste igual a sheets, INSS, fecha meu parênteses, ponto. Aqui eu vou usar cells, vou abrir o parênteses. A minha primeira parte, que é a linha, eu vou colocar, no caso, a nova linha, mais um, vírgula, e agora eu vou colocar a minha coluna, que no caso é a coluna A. Dando Enter, então ele está fazendo esse recebimento da nova linha mais um. O que nós vamos fazer agora? Vamos analisar se essa nossa linha está vazia ou não. Então, if teste diferente de vazio, então, then, o que ele vai fazer para mim agora? Ele vai pegar esse objeto, que é essa minha tabela 1, que foi a que a gente fez antes, e vai redimensionar ela, aumentando a minha linha. Então, vamos lá. Active sheet, ponto, list, object. Vou abrir um parênteses e vou indicar qual é o objeto que eu quero que ele redimensione. No caso, a tabela 1. Ponto, resize, range, abro meu parênteses e agora eu vou colocar o tamanho, eu quero que redimensione a minha tabela. Cells, vou abrir um parênteses de novo, 1, a coluna A, que está começando ali, fecho meu parênteses, vírgula, cells. Então, esse aqui é meu primeiro intervalo, tá? Tá começando do A1 e eu quero que ela termine onde? Ela estava terminando em F6, agora eu quero que ele termine em F7. Então, agora vai ser a linha, fórmula, mais 1, vírgula, F. Fecho meu parênteses e fecho mais um parênteses para fechar aqui do range mesmo. Dando Enter. Meu próximo passo, vou fechar esse if, and if. Vou dar Enter. E agora eu preciso proteger de novo minha planilha. Então, vou copiar esse comandinho aqui em cima da proteção. Vou colar para baixo. E aqui a gente vai colocar como protect password. E eu vou colocar de novo como vazio. Se fosse para colocar a senha de novo, pode colocar ali a senha que vocês estão utilizando, tá ok? O end if já está aqui fechado. Depois dele todo, nós vamos reativar de novo o application screen updating que nós tínhamos colocado. Então, vou selecionar aqui, vou colocar para baixo, e agora aqui vai ser true. Finalizando aqui embaixo, ok, vamos ver se ele vai funcionar. Primeira coisa, vamos aqui na nossa planilha, proteger, não vou colocar a senha para seguir lá, vou colocar aqui número 6, dando Enter, ó, já colocou aqui pra gente, já fez a configuração. Se eu colocar aqui como 7, ó, já colocou também, já aplicou a formatação. Se eu colocar aqui, ó, funcionário 6 e 7, vou colocar o salário, tá fazendo a conta direitinho. Se eu clicar para cá, ó, ele não vai deixar porque tá tudo protegido, mas onde eu preciso que ele ative, ele está funcionando. Vou colocar aqui 1.500, tá, tá fazendo direitinho a conta pra gente. Se eu vier e fizer qualquer alteração para cá, ó, colocar, por exemplo, o número 3, ele não vai acrescentar mais, tá? É somente quando a gente vai colocar lá um novo valor, ó, 9, que aí ele vai colocar pra gente. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 10, ele não vai colocar também, porque ele está limitado a fazer somente dentro da nossa tabela aqui, tá? Então, fica bem simples, bem restrito e a gente consegue fazer as alterações dentro da nossa planilha, dentro da nossa tabela, onde a gente realmente precisa. Não se esqueçam de uma coisa, como a gente está trabalhando com o VBA, a gente precisa salvar como pasta habilitada para macro, tá ok? Então, a gente vai clicar aqui, ó, arquivo, salvar como. Nós vamos trocar de pasta de trabalho para pasta de trabalho habilitada para macro. E vai ficar aqui no final como XLSM. Salva. Aqui tá dando que já está existente, porque eu já tenho uma dessa. Vou dar OK. E agora sim está salvo direitinho. Se vocês não salvarem nesse formato, vocês vão perder toda essa parte do VBA que vocês fizeram. Isso não vai ser aplicado, tá? Então, sempre salvam desse jeito
para que ele fique com tudo funcionando corretamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!